Londres, dinâmica e rica. Mas será mesmo o paraíso que você imagina? Certamente você já ouviu falar de Londres como uma das cidades mais icônicas do mundo, repleta de história, culturalmente vibrante e cheia de oportunidades. Um lugar onde os sonhos podem se realizar. Mas será que Londres é tudo isso mesmo? O paradoxo aqui é evidente. Uma cidade onde você vive para trabalhar, mas dificilmente trabalha para viver. Os custos são impressionantes. Aluguéis que ultrapassam 2.200 libras por mês. Uma crise imobiliária que só se agrava e políticas públicas que, apesar das promessas, não conseguem garantir o básico. Neste vídeo, vamos explorar o lado menos glamouroso de Londres, uma metrópole que encanta, mas também desafia seus moradores. O paraíso londrino. Sonho ou desafio? Londres é o destino dos sonhos de muita gente. Reconhecida mundialmente por sua rica história, arquitetura icônica, diversidade cultural e oportunidades profissionais, a capital do Reino Unido oferece um equilíbrio singular entre tradição e modernidade. Seja para quem busca a energia vibrante de uma metrópole global, a tranquilidade de parques imensos ou a oferta cultural incomparável, Londres tem algo para todos. No entanto, viver em Londres vem com um preço, e ele não é baixo. A cidade é uma das mais caras do mundo. Segundo o site Numbeo, o custo de vida na capital britânica está entre os mais altos da Europa, com um aluguel médio mensal para um apartamento de um quarto no centro superando 2.200 libras, sem incluir outras despesas. Ainda assim, Londres atrai milhões de pessoas que sonham em viver em uma cidade que é, ao mesmo tempo, centro financeiro, cultural e criativo. Para os turistas, Londres é um verdadeiro playground de experiências. Desde passeios históricos por locais como a Torre de Londres e o Palácio de Buckingham, até a vida noturna agitada de Soho ou as compras de luxo na Bond Street, as opções são infinitas. Segundo o Visit Britain, o gasto médio de um turista na cidade é de 120 libras por dia, o que, embora alto, não impede que Londres continue a ser uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas Londres não atrai apenas turistas. A cidade é um ponto de encontro global para profissionais, estudantes e famílias em busca de oportunidades e qualidade de vida. Suas universidades, como o Imperial College e a London School of Economics, estão entre as melhores do mundo, atraindo estudantes internacionais que buscam excelência acadêmica. Hoje, mais de 3.300.000 estrangeiros vivem na cidade, representando cerca de 37% da população total, de acordo com o Office for National Statistics. Entre eles estão brasileiros, europeus e um número crescente de americanos, muitos atraídos pela possibilidade de trabalhar em uma economia diversificada e globalmente conectada. No entanto, nem tudo é perfeito no paraíso londrino. A crise habitacional é uma realidade dura, tanto para os imigrantes quanto para os locais. O aumento no custo de vida, impulsionado pelo preço dos aluguéis, pela inflação e pela crise energética, tornou a cidade inacessível para muitos. A pressão sobre os serviços públicos e a dificuldade de encontrar moradias acessíveis criam um cenário desafiador, especialmente para trabalhadores essenciais. Nos últimos anos, o impacto do Brexit também transformou Londres. Se por um lado a cidade continua sendo um imã global, por outro, muitos trabalhadores da União Europeia deixaram a capital, deixando lacunas em setores como saúde, hospitalidade e construção. Apesar disso, Londres segue encantando. Áreas como Camden, Shoreditch e Greenwich oferecem uma mistura de culturas que é difícil encontrar em outros lugares do mundo. Mas como Londres chegou a esse ponto? Nos anos 80, após uma recessão econômica e cortes massivos em políticas habitacionais, o mercado imobiliário começou a se tornar um campo de especulação. Propriedades antes destinadas à habitação social foram privatizadas e a construção de novas casas acessíveis não acompanhou o crescimento da população. Hoje, Londres é o centro financeiro e cultural do mundo. Trabalho, arte, diversidade. Mas a cidade cresceu rápido demais.
O número de empregos e moradores disparou, mas a oferta de moradias ficou estagnada. Isso resulta em histórias como a de Emily Carter, 34 anos, que trabalha como enfermeira no NHS. Emily mora em um pequeno estúdio no sudeste de Londres por 1.800 libras por mês. É um lugar onde o aquecimento não funciona e o proprietário ignora os pedidos de reparo. Ela tentou se mudar, mas não encontra nada abaixo de 2.500 libras. Isso é mais do que seu salário permite. Emily faz parte de uma estatística preocupante. Mais de 25% dos londrinos gastam mais da metade de seus rendimentos com aluguel. A situação é ainda mais grave para comunidades negras e imigrantes, que enfrentam as menores rendas e os maiores índices de exclusão social. A renda média anual de uma família londrina é de cerca de 40.000 libras. Segundo os padrões do governo, o aluguel justo não deveria passar de 1.000 libras por mês, mas o aluguel médio em bairros como Camden ou Hackney é mais do que o dobro disso. Mesmo as chamadas habitações acessíveis estão longe do alcance da maioria. Em Canary Wharf, por exemplo, um apartamento de 2 quartos, listado como acessível, custa 3.000 libras por mês. Isso não é acessível para ninguém que viva com um salário comum. E claro, há o impacto da gentrificação. Bairros como Shoreditch e Brixton, que antes eram redutos de comunidades trabalhadoras e artistas, tornaram-se vitrines de luxo. Cafés artesanais, apartamentos modernos com paredes de vidro e aluguéis exorbitantes. As comunidades locais são expulsas, enquanto a identidade cultural da cidade se dilui. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, já destacou a gravidade da situação. Os custos de habitação estão expulsando as pessoas que fazem Londres funcionar. Enfermeiros, professores, motoristas de ônibus. A próxima geração de londrinos está deixando a cidade porque simplesmente não pode pagar para viver aqui. E o problema não afeta apenas quem ganha pouco. Mesmo jovens profissionais que ganham 60.000 libras por ano encontram dificuldades. Muitos acabam dividindo apartamentos apertados até os 30 ou 40 anos, trabalhando muito, pagando quase tudo e vivendo pouco. Londres está se tornando uma cidade fora do alcance. Mas será que o problema é apenas o custo da moradia? Ou há algo mais por trás dessa crise? Londres, entre o charme e o sufoco. Londres é famosa por seu clima chuvoso, que dá à cidade um charme inegável. A garoa que cai pelas ruas históricas, combinada com o céu frequentemente cinza, traz uma elegância peculiar que se reflete em sua arquitetura, cultura e até no estilo de vida de seus moradores. No entanto, os últimos anos têm mostrado um outro lado do clima londrino, o calor extremo. Em julho de 2022, Londres atingiu 40 graus Celsius pela primeira vez na história. Não foi apenas um dia quente, foi um recorde que expôs a fragilidade da cidade frente às mudanças climáticas. Casas e prédios históricos, projetados para reter calor e proteger contra o frio úmido característico, tornam-se verdadeiras estufas no verão. Para muitas famílias, viver em Londres durante uma onda de calor significa lidar com temperaturas insuportáveis dentro de casa. O ar-condicionado, ainda considerado um luxo raro por aqui, não é uma solução viável para a maioria. Ventiladores oferecem algum alívio, mas não são suficientes quando o calor é extremo. O impacto disso não é só desconforto, é uma questão de saúde pública. De acordo com dados da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, apenas no verão de 2022, cerca de 3.000 mortes foram associadas ao calor extremo na Inglaterra e no país de Gales, sendo Londres uma das regiões mais afetadas. Os mais vulneráveis são os idosos, pessoas com problemas de saúde pré-existentes e famílias de baixa renda que não conseguem se proteger adequadamente. E quando o inverno chega, a luta se inverte. O frio intenso invade apartamentos mal isolados. Muitas casas, especialmente nos bairros mais antigos, não têm aquecimento adequado. Famílias inteiras se enrolam em cobertores, dormem de casaco e torcem para que a conta de energia não seja alta demais. As pragas também fazem parte do cenário. No verão, baratas. No inverno, ratos.
Segundo especialistas, o Reino Unido enfrenta uma infestação de super-ratos, estimada em 300 milhões de roedores resistentes a venenos comuns. Em Londres, esses ratos encontram abrigo nos sistemas de esgoto antigos e nas lacunas das casas mal conservadas, invadindo apartamentos em busca de comida e calor. Durante ondas de calor no verão, ventiladores são distribuídos, e no inverno, subsídios são oferecidos para ajudar famílias a pagar pelo aquecimento. No entanto, esses esforços são apenas remendos para um problema maior. A infraestrutura de Londres é antiga, inadequada, e não consegue acompanhar as mudanças climáticas ou o crescimento populacional acelerado da cidade. Londres e a crise habitacional. Londres vive uma crise habitacional sem precedentes. Com preços de aluguel nas alturas e salários que não acompanham a inflação, encontrar uma moradia acessível virou um pesadelo para a maioria dos londrinos. A escassez de imóveis disponíveis transforma cada contrato em uma batalha, enquanto muitos trabalhadores enfrentam escolhas impossíveis entre moradia, transporte e alimentação. A prefeitura tentou agir. Desde 2015, a regra dos 90 dias limita os aluguéis de curto prazo, como os realizados por meio de plataformas como Airbnb. A lógica parecia sólida: reduzir a competição com turistas, liberando mais imóveis para os residentes. Mas, como muitas vezes acontece, a prática foi bem diferente da teoria. Os anúncios de curta duração sofreram cortes drásticos. Pequenos anfitriões que dependiam dessa renda extra tiveram que abandonar o mercado ou encontrar formas de operar na informalidade. Plataformas como Airbnb foram obrigadas a monitorar e limitar estadias, reduzindo as opções para turistas e anfitriões. Ainda assim, o impacto na crise habitacional foi quase inexistente. O preço médio do aluguel em Londres continuou a subir, superando 2.500 libras por mês em muitas áreas, enquanto os salários médios estagnaram em cerca de 2.200 libras líquidas. Com essa discrepância, mais de um terço da renda familiar vai direto para a moradia, deixando pouca margem para outras necessidades. Embora a lei tenha mirado grandes investidores, que especulam com dezenas de propriedades, o peso das mudanças recaiu sobre pequenos proprietários. Muitos londrinos alugavam quartos ou partes de suas casas para complementar a renda e pagar suas próprias contas. Agora, com as restrições, essas pessoas perderam essa alternativa. Os requisitos são desafiadores. Para operar legalmente, é necessário registrar a propriedade, respeitar o limite de 90 dias por ano e, muitas vezes, estar presente durante a estadia. Essa burocracia atinge diretamente aqueles que só possuem um imóvel e dependem dessa renda para equilibrar as finanças, enquanto investidores com vastos portfólios conseguem driblar as regras. E isso toca em um ponto mais profundo. O problema não é apenas o Airbnb. Londres sofre de uma crise estrutural de oferta de moradias. Nos últimos anos, a construção de novas unidades habitacionais caiu significativamente, com o foco em imóveis de luxo para investidores internacionais em vez de moradias acessíveis. Ao mesmo tempo, a cidade perdeu milhares de unidades sociais devido à privatização e falta de manutenção. O mercado imobiliário em Londres não é apenas uma questão de habitação, é tratado como um ativo financeiro, uma mercadoria para especulação. Enquanto isso, os trabalhadores essenciais, enfermeiros, professores, motoristas de ônibus, lutam para se manter na cidade que ajudam a sustentar. No final das contas, quem perde são os pequenos proprietários e os inquilinos. Os aluguéis continuam subindo. As moradias acessíveis são uma promessa vazia, e a desigualdade só aumenta. A regra dos 90 dias foi uma tentativa de controlar os sintomas, mas não resolveu a causa. Talvez o grande problema de Londres não seja apenas a falta de imóveis ou a especulação imobiliária. Talvez seja o custo de se viver em uma metrópole global, onde a população continua crescendo e a infraestrutura não acompanha a demanda. Cada vez mais londrinos são obrigados a buscar moradia em áreas mais baratas, empurrando trabalhadores essenciais para os limites da cidade ou até para fora dela. E aqui está o ponto crítico.
Imigrantes, que formam a espinha dorsal de setores vitais em Londres, enfrentam os mesmos desafios. Eles colhem os alimentos, constroem as casas, cuidam dos doentes e fazem a cidade funcionar. Sem esses trabalhadores, Londres simplesmente deixaria de ser a cidade vibrante e dinâmica que conhecemos. No entanto, se o custo de vida continuar excluindo essas pessoas, a capital corre o risco de perder a força motriz que a sustenta, deixando um vazio que pode levar ao colapso da cidade. É um paradoxo gritante. Como uma das cidades mais ricas e influentes do mundo, permite que os trabalhadores que mantêm sua alma enfrentem dificuldades tão básicas como moradia, transporte e qualidade de vida. Essa contradição ameaça não só os moradores, mas a própria essência de Londres. Desigualdade e outros problemas de Londres. A capital do Reino Unido, com todo o seu brilho e história, também é palco de uma das crises sociais mais agudas da Europa: o aumento expressivo da população em situação de rua. Mais de 10 mil pessoas foram registradas como dormindo nas ruas da cidade em 2022 a 2023, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, de acordo com a Greater London Authority. Mas os números não contam a história completa. Eles não mostram os rostos, as lutas e as histórias de quem vive à margem da sociedade. Esse é apenas um dos reflexos de uma crise habitacional que parece sem solução. Segundo a Shelter, mais de 65 mil famílias vivem em abrigos temporários ou alojamentos de emergência, enquanto a construção de novas moradias acessíveis está longe de acompanhar a demanda. Trabalhadores essenciais, como enfermeiros e professores, são forçados a morar em áreas periféricas ou até mesmo fora de Londres, enfrentando trajetos longos e custos de transporte elevados para manter seus empregos na cidade. Os problemas de infraestrutura também são evidentes no caos do trânsito e no transporte público sobrecarregado. Com uma população crescente e sistemas antigos, os londrinos enfrentam congestionamentos diários e metrôs lotados, onde cada minuto de atraso pode significar perder compromissos importantes. Apesar dos altos custos das tarifas de transporte, as condições continuam precárias, especialmente nas áreas mais afastadas, onde as opções de conexão são limitadas. Para muitos, isso representa mais uma barreira em um dia a dia já repleto de desafios financeiros e sociais. A violência urbana é outro aspecto menos glamouroso da capital. Enquanto Londres é frequentemente vista como uma cidade segura para turistas, os moradores de bairros mais marginalizados enfrentam uma realidade diferente. Crimes violentos, especialmente envolvendo facções e gangues juvenis, cresceram nos últimos anos. Dados da Metropolitan Police indicam um aumento preocupante em crimes com armas brancas, afetando principalmente jovens em comunidades de baixa renda. A falta de oportunidades, o desemprego e os cortes em programas sociais são apontados como fatores que alimentam esse ciclo de violência, criando um ambiente hostil e perigoso para muitas famílias. Por fim, a população em situação de rua simboliza o custo humano mais elevado dessas desigualdades. Além das condições desumanas de viver nas ruas, essas pessoas enfrentam taxas de mortalidade alarmantes. Em 2022, o Office for National Statistics registrou mais de 780 mortes de pessoas sem teto na Inglaterra e no país de Gales, muitas delas em Londres, causadas por hipotermia, overdose e falta de acesso à saúde. Londres é uma cidade de paradoxos. É uma das metrópoles mais ricas e influentes do mundo, mas falha em atender às necessidades mais básicas de seus cidadãos. A desigualdade é gritante e ameaça a essência de uma cidade que sempre se orgulhou de sua diversidade e dinamismo. Sem soluções eficazes e um compromisso real em enfrentar esses problemas estruturais, Londres corre o risco de perder não apenas sua vitalidade, mas também a confiança de quem a constrói diariamente. E para você que assistiu o vídeo até aqui, o que poderia realmente resolver os problemas estruturais da cidade? Deixe sua opinião nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.